Bom dia, sétimo A, boa tarde, sétimo B. Então vamos dar continuidade aí aos nossos módulos e já estamos no módulo 16, o penúltimo módulo a ser trabalhado para finalizarmos aí o ano, ok? Então, módulo 16, o complexo Nordeste. Como vocês já perceberam no módulo anterior, então agora é praticamente uma revisão aí de todo o conteúdo do ano, mas especificamente com um complexo, com uma região, ok? Então vamos lá, o complexo Nordeste. Já vimos que o Nordeste, ele abrange aí os estados que já abrangiam o Nordeste do IBGE, mas ele abrange o norte, o extremo norte de Minas Gerais e agora só metade aí do estado do Maranhão e nós já descobrimos o porquê disso, ok? E para complicar a nossa situação aqui, vamos fazer a subdivisão do Nordeste para melhor compreensão aí dessa região, tá bom? Então aqui na página 230 tem as sub-regiões do Nordeste. Tem o meio norte, o sertão nordestino, o agreste e a zona da mata. Então, por que é feita essa divisão aí na região, no complexo regional Nordeste? Para facilitar a compreensão, até porque dentro desse complexo regional existe uma variação aí. Então, variação de características físicas, econômicas, tá bom? Então, por isso que é feita essa divisão. Então, vamos trabalhar aqui, ao longo aí da apostila, cada sub-região do Nordeste. A primeira sub-região é o meio-norte. Quem é o meio-norte? Metade aí do estado do Piauí e metade aí do estado do Maranhão. Então, o que é essa região meio-norte? Essa região meio-norte é essa região específica que tem um clima específico, uma economia específica diferente do restante aí do complexo regional, ok? Então, essa região, ela abrange menos de 30% da população da região. Então, é uma quantidade pequenininha, ok? As paisagens na região do meio-norte, elas são variadas. Então, mais aqui próximo ao Piauí, a gente vai ter paisagens mais áridas, né? Mais associadas ao sertão nordestino. E mais aqui para oeste da região do meio-norte, nós temos já uma vegetação próximo aí à da Amazônia, ok? Então, vamos lá. Então, a região meio-norte, ela faz parte, ela é a divisão entre a Amazônia e o sertão, né, relacionada ao bioma. Ela tem como principal hidrografia, principal rio, o rio Parnaíba, que é um rio gigantesco. Quem já foi aí para o Piauí ou para o Maranhão, provavelmente passou por esse rio aí. O relevo, ele é composto por planícies, que está associado à área costeira, planaltos e também chapadas. Chapadas é um tipo de planalto, tá, gente? Não esquecendo lá o conteúdo do sexto ano. A vegetação típica, o bioma que abrange essa região aqui do meio-norte, a gente chama de Mata dos Cocais, que é rica em babaçus e carnaúbas, que é uma espécie muito específica aqui, ó. Babaçus e carnaúba são parentes aí dos coqueiros, ok? Babaçu e carnaúba, eles são utilizados para quê? A fibra, o óleo, então muito utilizado. Aqui na página 232 tem uma imagem do Delta do Parnaíba. O que significa o Delta do Parnaíba? Mais um nome aí, né? Então, é o momento que um rio de grandes extensões, no caso esse daí que é o Parnaíba, ele vai se encontrar com o oceano. E aí, como ele vai desaguar, ele não deságua direto, olha, ele tem como se fosse várias ramificações. Isso é o Delta do Parnaíba. É o terceiro maior delta, né, o deságue do oceano, do rio com o oceano, nesse formato do mundo. Ou
Ou seja, estamos bem aí, né, em belezas naturais, ok? Em relação à população e à economia. Então, a população, eu já falei que representa menos de 30% de toda a região Nordeste aí. A população maior está concentrada na cidade de São Luís, que é uma capital, e Teresina, que é também a capital aí do Piauí, certo? Então, são as duas cidades mais populosas dessa região do Nordeste, ok? E em relação à economia, está relacionada aos portos de exportação, muito importantes aí nessa região, que está associado ao escoamento de produção. A indústria têxtil é um setor importante aí também na economia dessa região meio norte. O extrativismo vegetal, né, no caso da babaçu, da carnaúba, óleos, fibras e tudo mais. A agropecuária também tem uma significância aí na questão econômica, e o turismo. Então são regiões muito bonitas, o Nordeste como um todo, e tem aí o turismo como também atividade econômica muito importante. Lembrando que a atividade econômica é o que rende financeiramente, né? Din-din. Ok? Então aqui tem algumas imagens, ó. Babaçu, carnaúba, aqui o cultivo de arroz, o porto de Itaqui. Voltando. Aqui, olha, todas as regiões do Nordeste vão ter esse climograma. Então, esse climograma, lembrando como a gente faz a leitura, tem aqui os meses do ano, a quantidade de chuva, que mostra o gráfico azul, e o calor, né? A temperatura, que mostra essa linha aqui vermelha. Então, olha só como percebemos o clima aí nessa região. Aqui está específico de Teresina. Calor o ano inteiro, quase 30 graus ao longo de todos os meses. Uma quantidade de chuva mais significativa no comecinho aqui do ano até maio, até abril, mais ou menos. E depois um período mais seco. Então, esse é o climograma aí dessa região meio norte, essa sub-região do Nordeste. A próxima sub-região é o Sertão Nordestino. Lindo, maravilhoso. Então, vamos lá. O sertão, ele está concentrado na região do interior aí da região Nordeste, né? Então, é o interior do Nordeste. O clima dessa região é o clima semiárido que nós já conhecemos. Olha o climograma aqui. Quase não tem chuva ao longo do ano. As chuvas são concentradas em alguns meses, só que uma quantidade muito pequenininha. As temperaturas são relativamente altas, em torno de 30 graus ao longo do ano. Então, falta chuva, muito quente. O clima semiárido. Não é árido como o deserto, mas também não é tão úmido como o tropical. A vegetação é de caatinga. Vegetação de caatinga, conteúdo lá do nosso 6º ano. Então, árvores de pequeno, médio porte, com folhas fininhas para aguentar as altas temperaturas e a falta de chuva, raízes profundas para alcançar o lençol freático, um período bastante seco, olha, quando não tem chuva, mas no período da chuva ele fica verdinho assim. Então, é a vegetação de caatinga, ok? E aí, sobre os rios aí nessa região. Essa região do sertão, temos aqueles rios perenes e aqueles rios intermitentes. O que significa esses nomes que nós já conhecemos? Rios perenes são rios que têm fluxo de água o ano todo. Então, um grande exemplo aí é o Rio São Francisco, que corta a região, o sertão nordestino, ok? E os rios intermitentes são aqueles rios que no período de chuva eles existem lá, tem um fluxo de água, e num período de seca não tem fluxo nenhum de água. Muitas vezes os rios até secam 100%. Então esses são os rios intermitentes. Em relação à população e à economia, a população ela não é tão extensa, né? É uma população mais
restrita em comparação com as outras sub-regiões aí do Nordeste, da região Nordeste. Em relação à economia, a pecuária extensiva, ou seja, o que é a pecuária extensiva? É a pecuária que não tem muitas técnicas. O Agreste é a região que faz o limite entre a Zona da Mata, que é a região litorânea, e o sertão nordestino, que é mais para o interior, ok? Então, a região entre o sertão e a Zona da Mata é uma região mais homogênea. Então, o que isso significa? Que está aí sobre o planalto da Serra da Borborema, que é justamente a serra que barra a entrada aí de massas de ar e não deixa a chuva chegar na região do sertão, ok? Em relação à população e à economia, aliás, voltando ali um pouquinho na questão de características físicas. Então, aqui é uma foto linda aí da região da Borborema, essa serra que faz essa barragem aí. Em relação ao clima, aqui a gente tem uma divisão. Não é nem tão úmido quanto a Zona da Mata, que fica próximo ao litoral, e não é nem tão seco quanto a região do sertão nordestino, né, que é o clima semiárido. Então, é um intermediário aí. Ok? Em relação à população e à economia. Então, como a região ela não possui nenhuma capital, então não tem um desenvolvimento industrial tão avançado assim, né? Então, a economia gira em torno da agricultura, que são pequenas propriedades e médias propriedades com policultura. O que é policultura? A cultura de vários cultivos aí, né? E de subsistência, então em pequena escala, ok? E o cultivo está relacionado a feijão, milho, mandioca, algodão e o agave. Agave, gente, é essa planta aqui, olha, utilizada para a fibra, para artesanato, para tecido, enfim, alguns produtos gerais aí, ok? E a última sub-região aí é a Zona da Mata. Então, o que significa Zona da Mata? É a região mais próxima ao litoral, aquela onde o turismo é muito intenso, a região linda, com praias maravilhosas aí no Nordeste. Quais são as características físicas aí dessa região? Então, o clima tropical úmido, né? Então, chuva. O relevo é composto por planície, que é a planície litorânea. A vegetação ela é variada, então tem a presença de dunas, restinga, palmáceas, manguezais, mata atlântica. Então, é uma vegetação bem variada aí nessa região da sub-região da Zona da Mata. A população e a economia. Então, a maior concentração de população está na Zona da Mata e na região do Nordeste, nessa sub-região. Então, tem a maior concentração de população e também tem a economia mais desenvolvida. Então, a economia aí da Zona da Mata está relacionada à agricultura, que são as monoculturas, um único cultivo destinada ao mercado externo. No caso, vem a cana-de-açúcar, o cacau, o tabaco, e tem uma grande concentração industrial. As indústrias aí dessa região são indústrias têxtil e química, principalmente. E também, não menos importante, até porque o Nordeste é maravilhoso, essa região litorânea é perfeita, o turismo é uma atividade econômica muito importante aí para a região, ok? Então, é a região mais rica economicamente e também uma das regiões que mais apresenta desigualdade social. Mas o Nordeste como um todo, o Brasil como um todo, por ser um país subdesenvolvido, não apresenta essa desigualdade social? Sim, mas
A zona da mata, por ser a mais desenvolvida economicamente, apresenta as maiores cidades, até porque as capitais estão concentradas a maior parte aí nessa zona da mata. Então, quanto maior a cidade, maiores os problemas, que nós já vimos sobre isso. Agora eu vou voltar aqui para as atividades, ok? Então, atividade número 1, lá na página 234, que a atividade econômica é desenvolvida a partir do aproveitamento de tipos vegetais provenientes da Mata dos Cocais. Qual é a sua importância para a economia do Meio Norte? Então, a Mata dos Cocais, elas produzem algumas matérias-primas aí. Qual é essa atividade específica? Então, respondam aí de forma completinha, hein? Muito fácil essas atividades finais aqui. Atividade 2. Então, tem aí um mapinha que mostra o Complexo Nordeste e o relevo. Então, aqui o marrom são os planaltos que aparecem. Então, o planalto da Serra do Atlântico Leste-Sudeste, o planalto da Borborema, o planalto da Chapada da Bacia do Paraíba, e depois vem a planície litorânea, que é o amarelinho, e aqui a depressão, né, que é uma área mais rebaixada lá em cima do planalto. Explica a influência do relevo nordestino nas características climáticas no interior do Nordeste, onde predomina o clima semiárido. Então, isso vocês já estão carecas de saber, né? Então, como que explica a questão do sertão nordestino ser aqui no interior, ter um clima muito, muito seco? Ok? Atividade 3, sobre o agreste. Então, o agreste é caracterizado como uma zona de transição entre o litoral e o interior do Complexo Nordeste. Indique os principais cultivos agrícolas utilizados nessa sub-região e descreva as características naturais que o influenciam. Então, mais uma aí de interpretação para vocês. Atividade 4. No Complexo Geoeconômico Nordeste, a Zona da Mata apresenta características diferentes das observadas nas outras sub-regiões. Então, se a gente pegar as outras sub-regiões do Nordeste, a Zona da Mata ela é muito diferente, né? Economicamente, características físicas, enfim, tudo. Escreva um pequeno texto relacionado às principais atividades econômicas da Zona da Mata e as suas características históricas e naturais. Esta atividade tá como atividade avaliativa para vocês lá no Maestro, então realizem ela com muita atenção, ok? Os testes, todos acertando e o em casa, depois nós fazemos a correção, ok? Tchauzinho, até a próxima!